Bom dia, boa tarde, boa noite. Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Eu me chamo Bruno e cá estamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Democracia e Educação, este grande clássico do filósofo estadunidense John Dewey. Hoje é o nosso quinto episódio, onde, relembrando de uma maneira rápida, nós estamos até aqui discutindo 2 capítulos por vídeo, certo? E hoje nós iremos para o capítulo 9 do Democracia e Educação, que se chama O Desenvolvimento Natural e a Eficiência Social como Objetivos, e o capítulo 10, que se chama Interesse e Disciplina. Pois bem, sem a intenção de recapitular tudo que nós vimos até aqui, mas fazendo um breve diálogo com o nosso vídeo anterior, é importante destacar que o Dewey ele dá uma relevância bem considerável à noção de objetivo, que significa, entre outras coisas, que no caso da educação, os objetivos eles jamais são universais. Não existem objetivos que pairam acima dos processos pedagógicos, certo? O Dewey ele vai colocar, como nós já vimos, que os objetivos eles são feitos e são pensados e são projetados a partir de condições concretas, condições materiais, condições culturais, condições étnicas e éticas, certo? Condições econômicas. Então, ele retoma isso no capítulo 9 e no capítulo 10, de como os objetivos eles estão fixados numa história e eles estão fixados em uma geografia. E por que ele faz isso? Para poder estabelecer uma crítica, mais uma vez, a crítica aos modelos educacionais. Sendo que em vídeos anteriores vimos que ele tratou, por exemplo, do modelo de educação em Platão ou em Rousseau, hoje ele trata de práticas mais recentes no caso, ao período em que ele vivia. Digo mais uma vez que a obra é de 1916. Onde ele vai colocar que principalmente o pensamento pedagógico ele estava, digamos, assentado em 2 grandes frentes, que era a frente do naturalismo, da educação espontânea, e aí nós temos, mais uma vez, o Dewey colocando alguns apontamentos na obra do Rousseau, vendo ela, inclusive, como problemática em alguns princípios que, para muitos, são os melhores da obra, para o Dewey, antes pelo contrário, são os seus maiores problemas. E também ele vai tratar de uma forma preocupada com a educação ligada a uma ideia de eficiência social, uma educação numa perspectiva funcionalista. Então, para nós pensarmos esses apontamentos, o Dewey ele começa colocando que, do ponto de vista do naturalismo, é assim que ele chama, o Rousseau ele teve um mérito lá no Emílio, que foi mostrar os equívocos do método pedagógico tradicional, decorrente lá tanto da escolástica quanto da educação jesuíta, certo? Que eram métodos extremamente verbalistas, enciclopédicos, distantes da realidade, do cotidiano. Isso é importante. Dewey coloca que sim, o Rousseau ele teve esse mérito. Mas, ao mesmo tempo, por não conseguir se distanciar daquela dicotomia entre o homem é bom e a sociedade o corrompe, né?
os extintos são bons, as instituições são más, o Rousseau acabou chegando no impasse, que é acreditar que a educação se daria de uma forma espontânea e que o objetivo maior da educação seria um retorno ao estado da natureza. Não que o Rousseau ele tenha dito isso dessa forma, mas é a maneira que o Dewey vai colocar que o Rousseau teria dito, né? E isso acabou sendo um problema, porque acabou que o Rousseau ele misturou a sua visão política de uma sociedade que degenera a individualidade, ele acabou trazendo isso para a educação, que é um fenômeno social, feito de inter-relações. Então, se a premissa de que a pedagogia tradicional tinha problemas e que as instituições escolares elas promoviam maus hábitos, Dewey concorda, certo? Isso de fato acontece, deve acontecer ainda por muito tempo. Porém, não significa fazer uma educação fora da escola, certo? Mas sim promover uma reforma da própria escola. Porque o crescimento dos sujeitos depende desses processos sociais e organizados, e inclusive formais. Então esse é o primeiro ponto. Dewey critica Rousseau, defende a escola, né? Mas defende a escola a partir de algumas ideias de Rousseau. Nesse ponto vale uma leitura do capítulo 9. Mas a influência de Rousseau na pedagogia ela é estupenda e muito forte. Segundo Dewey, para o melhor e para o pior. Aí tem uma outra linha que o Dewey vai chamar da educação como eficiência social, que ela até tenta defender a pedagogia de Rousseau, mas coloca que aquilo que não se dá de maneira espontânea, aquilo que não é da ordem do crescimento natural, deve ter uma interferência das instituições para poder formar os indivíduos para uma ordem econômica e principalmente para uma ordem industrial. Até porque, a despeito de todos os problemas da sociedade, as pessoas precisam se manter, né? Elas não podem ser um peso para essa própria sociedade. O Dewey coloca nessa teoria, certo? E o que também é muito problemático, porque tu organizar uma instituição escolar visando apenas um futuro de adaptação à economia, isso não só tu cria assim uma espécie de poda das potencialidades do sujeito, como também porque afinal, não que o Dewey ele seja contra, né, as forças econômicas, porque ele é um liberal, mas ele vai colocar que os estudantes, que a partir do seu crescimento, eles podem escolher suas próprias carreiras, ao contrário de algo que foi definido a priori. Isso já é um problema. Mas também uma educação que não é intelectual, que não seja feita para pensar, mas sim para se adaptar às condições econômicas, o Dewey vai colocar que aí as próprias condições econômicas elas são tratadas como se fossem dadas, como se fosse algo posto, como se fosse algo imutável, como se a própria modo de produção, no caso capitalista, não necessitasse de melhoras, de qualificações, de transformações, certo? Então essa perspectiva funcionalista, ela é conservadora. E sendo conservadora, o que acontece? Ela não é democrática. Porque o Dewey, justamente uma democracia, é uma sociedade feita de interconexões, de mobilidade, de parcerias. E esse tipo de educação mantém as classes cada uma no seu lugar. Não mexe com o status quo. Então, bom, né? Nós temos vários problemas, mas o Dewey vai colocar, né? E talvez eu acho que a crítica dele é ainda maior
a uma perspectiva funcional da educação, é que é uma tragédia. Esse é o termo que ele usa, ele é uma tragédia. Quando tu, sendo uma criança, já tinha colocado um futuro predestinado, que tu deve nele chegar, um futuro profissional, uma formação técnica apenas, né, para se adaptar, e é isso, uma mera adaptação. Isso é uma tragédia. Como também é uma tragédia aqueles que estão no poder, que são a classe dirigente, escolherem do alto dos seus gabinetes o que as classes menos favorecidas devem fazer das suas vidas. Isso tudo é uma tragédia para o Dewey. Isso é quase como um retorno à República de Platão, que em algum dos nossos vídeos a gente viu que o Dewey já havia feito uma série de críticas. Pois então, o que o Dewey vai propor como chave de decodificação desse problema? Que aí ele já entra no próximo capítulo, que é tratar de dois conceitos que são bem importantes, que é o conceito de interesse e é o conceito de disciplina. Ambos, na visão do Dewey, mal formulados até agora, 1916. Abro parênteses, talvez até os dias atuais. Do ponto de vista da disciplina, o Dewey vai colocar, e há vários adjetivos que eu anotei aqui, quando a gente trata de disciplina na escola, queremos mais disciplina na escola, o Dewey vai colocar o quê? Que isso é visto como humilhação, obediência, esforço físico, domar a própria vontade, vencer obstáculos quase que intransponíveis, ter persistência, muita resiliência. Ou seja, a disciplina é vista de uma forma completamente negativa, certo? Ou seja, ela não tem algo de positivo, que é aquilo que o Dewey coloca que sim, a disciplina ela é positiva, mas prepondera nas discussões educacionais a disciplina dessa forma ruim. O conceito de interesse, por sua vez, é visto simplesmente como um certo egoísmo de cada sujeito, de forma que eu falar o meu interesse significa eu levar vantagem, eu escolher aquilo que me dá vantagem e eu evitar aquilo que me traz desvantagem. Bom, o Dewey vai colocar o quê? E justamente o que leva ele a dizer que tanto a disciplina quanto o interesse são elementos indissociáveis e que, a partir deles, uma educação para a democracia pode acontecer. Pois bem, ao tratar de disciplina, o Dewey vai colocar justamente o quê? Que disciplina é, e é o conceito que ele faz, eu até anotei aqui, é dominar os recursos disponíveis para alcançar um determinado objetivo. A disciplina dessa forma, ela é da ordem da prática. Ela é uma atividade. Então, quando a gente trata, sei lá, da disciplina de matemática, né, eu me disciplino para estudar e aprender matemática, significa nada mais do que dominar a matemática em vista de uma atividade. Bom, que atividade é essa? Vem aí o segundo elemento do pensamento, que é o conceito de interesse. E interesse para o Dewey, ele vai lá na etimologia da palavra, interesse vem de entre. O que significa interesse? É uma conexão, né? Uma conexão entre sujeito e objeto, entre indivíduo e o mundo. Isso é interesse. Não é algo que, quando a gente escuta de uma forma equivocada, ou mesmo no senso comum, uma pedagogia do interesse significa que o aluno estude apenas o que ele quiser. Não. Segundo Dewey, uma pedagogia do interesse significa aquela que faz conexões
entre as aptidões do aluno, entre a vida do aluno com as condições existentes no mundo, visando objetivos específicos. Isso é interesse. Pois bem, né? Então, o que nós vimos aqui? E, de novo, o Dewey vai retomar essa ideia de conexão, essa ideia de interação, essa ideia de aproximar os conteúdos escolares das ações e atividades dos discentes. O Dewey retoma isso. E, ao retomar, ele encerra esses 2 capítulos colocando algo bem interessante, né? Que ainda se fazia, e eu acho que ainda se faz, uma diferenciação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Essa diferenciação foi transposta, foi levada à escola. E o Dewey vai colocar que nenhuma vertente, nem a outra, dá conta de uma educação democrática. E com isso, nós encerramos o vídeo de hoje.